E olha só, queridos irmãos, como nós temos dito já, estamos no mês da família, esse mês celebrando aqui na nossa igreja, né, no meio da Convenção Batista, nós celebramos o mês da família. E eu quero hoje então convidar você para nós começarmos a nossa reflexão em Mateus capítulo 5, do verso 21 até o 24, nós vamos começar a nossa reflexão aí em Mateus 5, 21 até o 24, e hoje nós vamos folhear vários textos das Escrituras. Os textos vão aparecer sempre aqui na tela, e você pode acompanhar então aí a palavra de Deus. Palavras do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, onde ele disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate ou não matarás, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vamos ler juntos o verso 24 agora, vamos ler juntos? Deixe diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Amém, irmãos? Aí você pode deixar sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ler alguns outros textos da palavra. Hoje eu quero conversar, nessa manhã, sobre alguns passos práticos para resolvermos conflitos nos nossos relacionamentos. Mais especificamente, 6 passos, 6 ações práticas para nós resolvermos, então, conflitos nos nossos relacionamentos, de modo geral, mas especialmente nos relacionamentos familiares e, mais especialmente ainda, no relacionamento conjugal, entre o marido e a mulher. Porque na família é um lugar onde acontecem conflitos. Amém, irmãos? Não é verdade? Família é um lugar onde acontecem muitos conflitos. E no casamento, então, nem se fala. O casamento é um lugar onde acontecem conflitos. Se você está vivendo um tempo de conflitos no seu casamento, saiba de uma coisa: isso é normal que seja assim. Não tem nada de extraordinário acontecendo para um casal que está tendo conflitos para se entender no seu casamento. O que o Evangelho ensina é que nós precisamos, então, juntos, eu e a minha esposa, lutarmos para superarmos esses conflitos. Não transformarmos a nossa casa numa Ucrânia, que hoje está lá, né? É uma zona de guerra. A sua casa hoje é uma zona de guerra, sua família, seu lar, seu casamento hoje é uma zona de guerra. Você está aí, você é o Vladimir Putin, a sua esposa lá é a Ucrânia, e vocês estão se pegando, está nessa zona de conflito. Isso acontece, mas juntos nós podemos superar. Amém, irmãos? A boa notícia é que, se nós confiarmos em Jesus Cristo e dermos os passos que Jesus nos ensina e que o Evangelho nos ensina a dar, nós podemos sim superar e resolvermos esses conflitos nos nossos relacionamentos. Casamento, irmãos, é muito parecido com o mar. Uma vez eu ouvi um pastor dizer isso, eu gostei muito da analogia, né? Quando você chega no mar, você quer entrar no mar, você vai ali para o Guarujá e você quer entrar no mar, não tem logo no início não tem uma fase de arrebentação do mar, assim, né? Depois que passa a fase da arrebentação, tem o quê? O mar está mais
está mais flat. De vez em quando dá umas tempestades, fica agitado o mar, mas lá, depois que passa a fase da arrebentação no início, o mar fica mais flat. E casamento é assim. E por isso que nós temos que lutar pelo nosso casamento, pela nossa família. Porque no início é normal, assim como o mar, quando a gente está começando, assim tem aquela fase da arrebentação. Às vezes as conversas são mais espumejantes, né, irmãos? Assim, a reviravolta é maior, né? A agitação é maior. Mas com o tempo a gente passa a fase da arrebentação, a gente vai amadurecendo. Através de Jesus Cristo e do Evangelho, nós vamos sendo transformados. E aí a gente passa aquelas fases iniciais, geralmente o pessoal coloca aí de 2 a 5 anos, é uma fase crítica num relacionamento. Grande parte dos divórcios acontecem nessa fase. E aí a gente vai amadurecendo, vai seguindo Jesus, vai seguindo os princípios do Evangelho, passa aquela fase, e aí a gente chega em mares mais calmos na nossa vida conjugal. E isso é muito sério. Resolvermos os conflitos nos relacionamentos é tão sério que no texto que nós lemos, Jesus disse que resolver os nossos conflitos, especialmente na nossa família, é mais importante do que adorar a Deus. É mais importante do que vir à igreja. É mais importante do que prestar culto. Porque o texto que nós lemos, Jesus disse, ele diz aí no verso 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta, prestando o seu culto no altar, e lá se lembrar que o seu irmão, seu marido, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, né, se lembrar que tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Isso é muito sério, diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no Evangelho não dá para separar o nosso relacionamento com Deus do relacionamento com o meu próximo. Amém? Guarde isso. No Evangelho não dá para separar o meu relacionamento com Deus do meu relacionamento com o meu próximo. E quanto mais próximo o próximo, maior é a chance de conflitos. Não é verdade, irmãos? Mas não dá para separar. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que o homem que não trata, está lá o apóstolo Pedro diz, o homem que não trata com honra a sua esposa tem as suas orações interrompidas. Não trata com honra o seu cônjuge, tem suas orações interrompidas, porque no Evangelho não dá para separar. No judaísmo dá para separar. Primeiro Deus, depois o próximo. Honrar a Deus, mas está lá em conflito. No islamismo dá para separar, mas no cristianismo não dá para separar. Porque eu honro a Deus honrando o meu irmão. Eu amo a Deus amando o meu irmão. É assim que funciona no Evangelho. E por isso que Jesus fala assim, olha, se você estiver adorando, estiver prestando culto, e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, irmão, deixa a oferta e vá se acertar com ele. De tão sério que é isso, porque essas coisas não podem ser separadas. Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, nos fala um princípio. Eu estou ainda na introdução, tá, irmãos? Vou correr aqui, porque nós temos 6 pontos para ver, tá? Mas ainda na introdução, um princípio muito importante dos nossos relacionamentos que Jesus coloca em Mateus 7, versos 1 e verso 2. Vamos ler juntos esses 2 versículos? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério e com a medida Jesus estabelece um princípio aqui. Jesus estabelece que a medida que você usa, você vai receber de volta. A medida que você usa para se relacionar, é isso que você vai receber de volta. E porque existe então essa lei de ação e reação, é que Jesus diz, não julguem.
que Jesus está dizendo aqui é que se eu chego no meu relacionamento, e no meu relacionamento eu chego com julgamentos, eu chego com críticas, eu chego com acusações, o que é que eu vou, se essa é a medida, o que eu vou receber de volta? Do meu cônjuge? Eu vou receber julgamento, eu vou receber crítica, eu vou receber acusações. Porque no relacionamento funciona assim. Você está lá no seu escritório, seu colega de trabalho, e você é grosso, você se relaciona mal, o que você vai receber de volta? É isso. Você faz crítica, fofoca, o que você vai receber de volta? É isso. Isso é um princípio importantíssimo do Evangelho. E aqui Jesus, então, ele começa a dizer, olha, as atitudes fundamentais para nós, então, resolvermos conflitos nos nossos relacionamentos. Com isso em mente, como a gente resolve? E aí, queria deixar com vocês hoje aqui 6 passos. Existem uns 200 passos, mas é muito passo, né, irmão? A gente já cansa, né? Sim, ainda mais agora que está frio. Então, vamos dar 6 passos. Se você crer em Jesus, praticar isso na sua vida, você vai ver como os seus relacionamentos familiares serão transformados. Amém? Primeiro passo do Evangelho é: tome a iniciativa. Para nós resolvermos os conflitos nos nossos relacionamentos, restaurarmos relacionamentos em casa que estão às vezes quebrados e magoados, tome a iniciativa. Primeiro passo, primeiro conselho de Jesus. Porque nós, irmãos, no nosso orgulho fazemos o quê? No nosso orgulho, a gente espera que o outro venha, se ajoelhe, beije os nossos pés, se humilhe. No nosso orgulho, a gente fica esperando o outro fazer. Jesus diz: não, vá você e faça. No texto que nós lemos de Mateus, capítulo 5, o que Jesus diz aí, né? Se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, você está no altar, ele diz o quê? Deixe e vá. Deixe no altar a oferta e vá. Vá primeiro. Vá primeiramente. Antes de dar a oferta, vá primeiro e se reconcilie. Deixe ir, vá. Tome a iniciativa. Olha o que Jesus diz em Mateus 7:12. Vamos ler juntos aí Mateus 7:12. Isso aqui é a chamada regra de ouro do Evangelho. Sublinhe aí na sua Bíblia com uma caneta dourada esse versículo, porque é a regra de ouro. O que ele diz? Vamos ler juntos? Portanto, façam também vocês a eles, porque esta é a lei dos profetas. Eu acho maravilhoso isso, porque aqui Jesus resume todo o Antigo Testamento para a prova do Enem. Não precisa ler tudo. Se você praticar isso aqui, você está praticando toda a lei e os profetas. Fácil, né? Mas faça, tome a iniciativa, faça com os outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Se você quer ser compreendido, procure primeiro o quê? Compreender. Se você quer dialogar, procure primeiro dialogar. Se você quer ser ouvido, procure primeiro fazer o quê? Ouvir. É a regra de ouro do Evangelho. Tome a iniciativa. Conflitos, irmãos, eles não se resolvem por acidente, é preciso ação. E o único modo de resolver um conflito, então, é a gente ir em direção a isso e procurar, como ensina o Evangelho, a resolver. Segundo passo para resolvermos conflitos: ore por sabedoria. Amém, irmãos? Então, primeiro você decidiu: eu vou tomar a iniciativa. Eu vou começar a fazer com o outro aquilo que eu quero que o outro faça comigo. Eu vou tomar a iniciativa para a gente resolver. Segundo passo é: ore pedindo sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5.
texto vai aparecer aí na tela, diz assim a palavra de Deus: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Isso é uma promessa, mas não peça duvidando, peça com fé. Por que a gente precisa? Olha que coisa interessante, a palavra está dizendo assim: você decidiu, vou tomar iniciativa. Aí a primeira coisa, ao invés de falar com a pessoa, você tem que falar primeiro com quem, irmão? Fale com Deus. Antes de ir falar com a pessoa, fale primeiro com Deus. De verdade, sinceramente, se coloque diante de Deus e converse com Deus sobre a pessoa e sobre você. E peça sabedoria, porque a gente precisa de sabedoria para resolver nossos conflitos. Muita sabedoria. E nós temos que depender de Deus, porque a gente, irmãos, nós naturalmente não temos a sabedoria. Por exemplo, sabedoria para falar na hora certa. Existe hora para falar. Está acabando o Campeonato Brasileiro. Está lá, Corinthians e Palmeiras. Eu falei que não ia falar mais, mas eu estou falando, Marcelo. Corinthians e Palmeiras. Está acabando o campeonato. É a cobrança do pênalti, final do jogo, que vai definir o campeonato. Aí você chega e fala assim: precisamos conversar. Não, irmão, não vai dar certo, irmão. Tá, último capítulo da novela. Vamos mostrar quem matou Odete Reutemann. Lembra? Tô velho, irmão, eu já tô, né? E aí, precisamos conversar? Não. Sabedoria. Porque, irmão, sabe uma coisa? Preste atenção. A hora de falar e o jeito de falar é tão importante quanto aquilo que você vai falar. Se você fala a coisa certa na hora errada e do jeito errado, provavelmente você não vai contribuir para resolver o conflito. Você pode até ter razão, mas a hora é errada. O jeito que eu estou falando é errado, por isso que eu preciso orar. Antes de falar com a pessoa, eu preciso ir orar e falar com Deus e pedir para Deus sabedoria. Inteligência para saber resolver e contribuir para que aquilo se resolva. Eu acho muito incrível o texto de João 16:12. Eu preciso orar porque Jesus tinha essa sabedoria. João 16:12. Vamos ler juntos João 16:12? Vamos ler juntos? Tenho... Amém, irmãos? Isso aqui é a palavra de Jesus para os discípulos. Sublinhe isso na sua Bíblia. Faça uma marca vermelha, assim, ó. Porque eu acho impressionante, Jesus está dizendo aqui para os discípulos: eu tenho coisas para dizer para vocês, mas não é a hora. Então eu não vou dizer. Irmãos, Jesus não tinha só coisa boa para falar? Ele nunca cometeu pecado, nunca pecou. Ele só tinha a verdade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Mas mesmo a verdade na hora errada, vocês não podem suportar. Mesmo a verdade na hora errada, às vezes não causa o efeito edificante que tem que causar. Por isso eu preciso de sabedoria, porque quem de nós tem essa sabedoria? Fala sério, a gente atropela tudo, não atropela? Vou falar umas verdades para ela, agora que ela vai ver a mãe dela, e pai, porque sempre no Natal na casa da sua mãe, nunca na casa da minha mãe, e a mãe dela está doente. Eita, cala a boca, Zé, presta atenção, sabedoria. Por isso nós precisamos orar, ore pedindo sabedoria. Então tome a iniciativa, aí você vai primeiro para Deus e você vai pedir sabedoria, vai falar com Deus, teu coração vai começar a mudar.
Fale com Deus. Em terceiro lugar, comece. Aí depois você começa reconhecendo as suas faltas. Eu começo reconhecendo as minhas faltas. Esse é o caminho do Evangelho. Faz isso e você vai ver como vai começar a revolucionar a sua vida e sua família. Mateus capítulo 7. Nós já lemos ali um pouquinho, vamos ler de novo Mateus 7, do verso 3 ao verso 5. Jesus aqui está usando de sarcasmo, de humor para falar. Jesus podia fazer stand-up comedy. O pessoal aqui está dando risada dessa ilustração que Jesus está contando. Olha só, Mateus 7, 3 a 5. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Por quê? Porque a minha trave não me deixa eu me enxergar. É por isso que, né? A gente gosta muito de reparar nos outros, né, irmão? Não é verdade? A gente gosta demais de reparar nos outros, no cisco, no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave que está no próprio olho. Ou, como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, terceiro passo para nós acertarmos o relacionamento, eu começo reconhecendo então as minhas faltas. Porque se há um conflito no meu casamento, se há um conflito sério na minha casa, eu também tenho responsabilidades por este conflito, e eu preciso começar por aqui, reconhecendo quais são as minhas faltas. E é o que Jesus nos ensina aqui. Queridos irmãos, todos nós temos os nossos pontos cegos. Quando você dirige o carro, você tem os espelhos, né, assim do seu carro, né? Não tem um ponto que é chamado de ponto cego no espelho, que você não vê o motoboy da RAP passando assim, e você muda de pista e quase atropela o motoboy? Ponto cego. Todos nós temos os nossos pontos cegos, aquelas coisas na gente que machucam o meu cônjuge, machucam o meu filho, mas que às vezes eu não estou enxergando, e eu preciso me abrir e reconhecer, e pedir graça para Deus para eu tirar essa trave do meu próprio olho, antes de querer consertar os outros. Todos nós temos os nossos pontos cegos, ou como diz a minha esposa, a Cristina, fala assim, é a famosa alface no dente. Já viu essa aí? Você está lá, você acabou de almoçar, aí você vai para o escritório, você está todo sorridente com uma alface no dente, passando aquela vergonha. E aí, eu não sei se você é como eu fico assim, falo para ele que ele está com uma alface ou não falo? Eu fico sempre naquela dúvida cruel. Mas está lá você rindo, todo pimpão, e kkk, e com aquela alface no dente. Como é que a gente cura a alface no dente, irmão? Com o espelho, se olhando no espelho, e falando assim, olha, eu preciso me enxergar. E eu começo por aqui. Eu começo reconhecendo, então, as minhas faltas nesse processo, e aí quando eu faço isso, meu coração vai ficando mais humilde, eu vou me tornando mais humilde de coração, admitindo a minha parcela de responsabilidade, e muda completamente o meu jeito de conversar com a minha esposa, e você, no caso, se é mulher, com o seu marido. O quarto passo para resolvermos os conflitos: procure ouvir com sinceridade antes de falar. Amém, irmãos? Procure ouvir mais e falar menos. Ouvir com sinceridade antes de falar. Tiago, texto muito conhecido, capítulo 1, verso 19 e 20. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para quê? Para ouvir. Mas seja tardio para o quê?
falar e tardio para ficar irado. Verso 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Se você falar irado, se você falar na raiva, isso não vai produzir o bem de Deus na sua vida, na sua família. Não produz a justiça de Deus, não produz o bem. Mas eu tenho que ser pronto para ouvir e lento para falar, e mais lento ainda para me... Mas a gente faz exatamente o contrário, né? A gente lê esse versículo de trás para frente, esse é o problema. Primeiro a gente se ira, não é verdade? De novo o Juninho derramou sucrilhos no banco do carro, meu Deus! Primeiro a gente se ira. Derramou sucrilhos no banco. Aí eu me iro. Aí eu vou e falo tudo. Seu pestinha, papapá, você... E depois, agora eu quero ouvir. Não vai dar certo, a gente nem ouve mais, a gente faz o contrário. A Bíblia fala assim, não, seja pronto para ouvir. Primeiro impulso, antes de falar, você... Deixa eu tentar ouvir com sinceridade o que está sendo, o que está acontecendo aqui. Aí, eu vou... Com lentidão, depois eu vou falar e procurar não fazer isso na base da raiva e da ira. Um bom vendedor nunca começa falando do seu produto, mas ele começa ouvindo as necessidades das pessoas. E a gente precisa aplicar esse princípio na nossa vida. Eu não começo falando de mim, mas eu procuro, em primeiro lugar, ouvir. O quinto passo para nós resolvermos conflitos e restaurarmos relacionamentos quebrados, o quinto passo é fale a verdade com amor. Agora chegou a hora de falar. A falar já é no quinto passo. Né? Fale a verdade com amor. Efésios capítulo 4, verso 15. O texto vai aparecer aí, Efésios 4,15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus irmãos, a verdade sem amor pode ser estupidez. A verdade sem amor pode virar grosseria. Nós temos que procurar seguir a verdade em amor. Falar as coisas que precisam ser faladas, colocar as coisas que precisam ser colocadas na mesa, mas fazer isso com essa atitude, então, que o Evangelho nos ensina, que é a mesma atitude que houve com Cristo Jesus, não com grosserias, brigas, com seu cônjuge, nem com seus filhos. Procurar isso, desenvolver isso. A gente falar com grosseria, irmãos, grosseria é um hábito. A boa notícia é que todo hábito pode ser o quê? Pode ser transformado, mas agir e falar com grosseria não é uma questão de temperamento, irmãos, é hábito que a gente cria, é um hábito. E a gente pode mudar o hábito, né, com perseverança. Provérbios 12, 18, olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 12, 18, diz assim: palavras precipitadas são como pontas de espada, olha só, mas as palavras dos sábios são remédio. Na minha conversa em casa, eu vou usar pontas de espada ou as minhas palavras vão ser cura e remédio? Pontas de espada aqui fala de palavras que machucam, palavras que ferem, palavras que fazem o outro sangrar. E quando é que isso acontece? Diz aqui o texto, quando eu falo precipitadamente, afobadamente, sem pedir a sabedoria de Deus, sem ter essa atitude de amor, eu vou e vomito tudo. Isso podem ser pontas de espada que ferem, mas quando eu sigo esse caminho do Evangelho, eu vou aprendendo, vou amadurecendo, com erros, com o tempo, mas a gente vai crescendo. As minhas palavras, a minha ação, a minha atitude vai se transformando em remédio. Que coisa boa, irmãos, que quando é assim,
Se você estiver com raiva, procure não falar, seguindo a verdade em amor. Se você estiver com raiva, procure não falar naquele momento. Isso é um hábito que a gente pode transformar. E o sexto e último passo que nos ajuda a reconciliarmos resolvermos conflitos nos nossos relacionamentos. Coloque o seu foco na reconciliação e não na resolução de cada questão. Coloque o seu foco na reconciliação entre vocês e não necessariamente na resolução de cada questão. Efésios capítulo 4, verso 3. Efésios 4, 3 diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo ou no vínculo da paz. A Nova Versão Internacional diz: fazendo todo o esforço necessário, todo o empenho para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso é importante, irmão. Sabe por quê? A gente colocar o foco na reconciliação e não na resolução de cada questão. Sabe por quê? Porque tem horas que eu e a minha esposa, nós não vamos chegar num consenso, não é verdade? Tem horas que a gente não vai chegar num acordo. Naquele momento, pode ser que eu tenha uma opinião e ela tenha uma outra opinião. Naquela hora, pode ser que seja assim, a gente conversa e a diferença de opinião e questão continua. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que o homem maduro, ele discorda. É possível a gente discordar em paz. Amém, irmãos? Você crê nisso? É difícil, mas é possível sim. Nós, às vezes, termos uma diferença de opinião, mas a paz continua na nossa casa, porque o meu foco é a reconciliação e não ter razão. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quando você está em discussão, em DR, na sua casa, você quer ter razão? A gente sempre quer ter razão, né? Se o meu foco é ter razão, o risco da gente continuar brigando vai ser enorme. Mas o meu foco, em primeiro lugar, não é ter razão, o meu foco é ter a unidade com a minha esposa. O meu foco é estar reconciliado com ela. E nas coisas que nós discordamos, a gente pode discordar com maturidade. A gente pode discordar em paz. E esse é um princípio fundamental. Não tente, irmão, ganhar discussão. Discussão ninguém ganha, amém? Não existe vitorioso em discussão. Quem é que vai ganhar a guerra, Ucrânia ou Rússia? Não existe vitorioso em guerra, irmão. Todo mundo perde. Quando a gente vai com a nossa vida para uma zona de guerra, não tem vitorioso. Eu ganhei a discussão. Eu tenho razão. Mas não é esse o objetivo. Porque a concordância a gente estabelece com conversas. Pode ser que hoje eu e ela não concordemos, mas a gente não precisa brigar e entrar numa zona de guerra por causa disso. Nós podemos discordar como gente que é seguidora de Jesus, gente cristã madura, em paz, porque o meu principal objetivo é estar reconciliado com a minha esposa e não ganhar discussões. Porque as conversas e os assuntos, as questões, quem é casado aqui sabe, geralmente depois de um tempo a gente acaba entrando em concordância, não entra? Olha, irmãos, sei como é que é a sua experiência, lá em casa funciona assim, a gente discorda, às vezes eu tenho uma opinião, ela tem uma outra opinião, mas assim, uma grande parte das vezes, maioria das vezes mesmo, assim, depois de um tempo eu falo assim, eu acho que ela tinha razão. Eu acho que ela tinha razão.
ela tinha razão. O tempo mostra que ela tinha razão. Sabe por quê? Porque Deus nos deu as esposas como auxiliadoras idôneas. E mulheres têm dons que os homens não têm. Nós somos tudo meio xereque, né? Não é? A gente é xereque, a gente é assim, ogro, né? A gente sai dando tacape na cabeça, pá, pá. Nós somos assim. Mulher tem instinto. Mulher tem feeling. Quantas vezes a Cristina já falou para mim, falou assim, ó, preste atenção, hein? Esse negócio aí não tá, tem alguma coisa estranha aqui, é nariz, é feeling, que às vezes a gente não tem, nós homens, a gente, né, corre atrás do bicho para trazer a carne para casa, né? A gente está atrás do mamute, né? Mas a mulher tem. E aí a gente vai aprendendo e amadurecendo. Mas esse princípio é importantíssimo. Foque na reconciliação, em preservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Foque nisso. Não em ganhar discussões. Não necessariamente hoje a gente tem que entrar num acordo aqui sobre essa questão, porque o acordo virá se a atitude for essa de Cristo Jesus no nosso coração. Amém, irmãos? Então, ficam aí essas dicas do Evangelho para nos ajudar aí, então, a resolvermos conflitos aí nos nossos relacionamentos. Talvez você tenha que restaurar relacionamentos que se quebraram. Essas são as dicas do Evangelho para nós, para as nossas casas, nossas famílias. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor, eles virão aqui. Nós estaremos encerrando aqui o nosso culto. Eles vão se preparar para nos ministrar o louvor. Fique em pé, vamos orar. E lembre-se, hoje à noite, venha para cá, se Deus permitir, estaremos aqui às 19 horas, e hoje com o nosso querido pastor Edson Plaza, nos falando também para as famílias. Fecha os teus olhos, abra teu coração para o Senhor. Talvez você chegou hoje aqui no altar com a tua oferta, você está aí com conflitos dentro da tua casa, e eu quero orar. Quero fazer isso que a palavra nos diz hoje. Vamos orar e pedir sabedoria para Deus. Sabedoria, irmãos. Para que Deus te dê graça, você tome a iniciativa e com sabedoria você possa agir para ser remédio no seu casamento, remédio na sua família. Não ponta de espada que machuca mais, mas remédio, que você seja um agente de cura com essa palavra de Deus no teu coração. Nosso Deus e nosso Pai, hoje nós estamos aqui e pedindo para o Senhor com fé, sem duvidarmos, que o Senhor nos dê sabedoria, porque nós reconhecemos que nós precisamos da tua sabedoria, Jesus, para lidarmos com os conflitos que são naturais dentro dos nossos lares, das nossas casas, nos nossos casamentos. Ó Senhor, na relação pai e filhos, muitos são, Senhor, os desentendimentos, mas hoje, Pai, nós pedimos, dá-nos da tua sabedoria, para sabermos como agir, com que atitude, em qual hora, sabermos quando falar, quando nos calarmos, saber quando, Senhor, parar uma discussão que não vai levar a nada, só a dores, só a feridas. Ó Santo Espírito, nos unja, Senhor, porque nossos lares são bênção, é o nosso lugar de refúgio. Para as tempestades da vida, Pai, eu peço que as casas e os lares de cada irmão e cada amigo aqui nesse lugar, os que estão em casa, que as nossas casas não sejam zonas de guerra,
mas que as nossas casas sejam um lugar de cura, lugar de refúgio em meio às tempestades da vida. Que os cônjuges aqui encontrem um no outro, Senhor, apoio, não acusações, mas apoio, porque é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Ó Senhor, dá-nos a graça, que possamos seguir esses passos do Evangelho, para que nossas casas, nós possamos experimentar, Senhor, nos nossos lares, lugares que são remédio, que são bálsamo, lugares, Pai, onde é gostoso a gente poder voltar, que o nosso lar, as nossas casas, Pai, sejam portos seguros para as nossas vidas, em meio aos desafios que cada um tem. Dá essa graça, abençoa, visita, e que hoje o Teu Espírito traga cura aos corações, seja bálsamo, Senhor, que cura feridas do passado, e assim a gente experimente, Pai, essa graça maravilhosa de termos, Senhor, as nossas casas como lugar de refúgio do Senhor para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.